Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Olá, bom dia! Terça-feira, 1º de novembro de 2022, está começando o Café com Pan hoje, com Elas na Pan. Vocês sabem, né, que o Café com Pan são as manhãs da Jovem Pan News e na terça-feira, sempre às 9 horas, o programa Elas na Pan, que é o programa feito para você, mulher contemporânea, que sabe usar informação de qualidade a seu favor. Toda terça às 9, a gente tem esse encontro marcado aqui na 99.5 FM. E aí, você quer participar, quer dar sua opinião, quer sugerir uma pauta? Manda para mim uma mensagem pelo WhatsApp. 971482932. Vou repetir. 971482932. Eu vou adorar falar com você. Pode mandar sugestão aqui de pauta, mandar mensagem que a gente conversa. E hoje, que é dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos e Dia Mundial do Veganismo. 9h05. Estudar, trabalhar, construir uma carreira, formar uma família, são etapas que fazem parte da vida da gente, né? É claro que há variações, mas na média é mais ou menos isso. Porém, há muita gente que procura dar um sentido maior à própria vida quando se propõe a estender a mão ao próximo. São os chamados voluntários. O programa Elas na Pan de hoje é sobre isso, mulheres que fazem o bem. E aqui comigo no estúdio tem 3 mulheres inspiradoras, a Débora Ferraz, que é idealizadora do Exército de Formiguinhas, a Maria Lúcia Borges, a Malu, que é voluntária na entidade Santa Clara, com sede lá na Santa Casa de Piracicaba, e na obra do Berço, da Igreja São Benedito, que pertence à Pia União de Santo Antônio. E a Ana Lúcia Mistalden, gestora de projetos humanitários, diretora de serviços humanitários do Rotary Internacional, do Distrito 4621, diretora social da revista digital Ler para Toda a Gente e líder municipal do Dia de Doar. Bom dia, Ana, bom dia, Malu, bom dia, Débora. Eu quero uma saudação de cada uma de vocês aí. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Quero agradecer imensamente a Cris pelo convite. Débora? Bom dia, Cris. Mais uma vez aqui com vocês. A Débora já é freguesa aqui, né, Débora? Já tô picando o cartão. Daqui a pouco eu já vou ter a minha... vou ser contratada pela CLT aqui. A Débora sempre com o Exército de Formiguinhas aqui, trazendo novidades, enfim... Bom, vamos começar esse bate-papo. Primeiro eu queria saber de você. Todas aqui são católicas? Todas católicas? Sim, eu sou espírita kardecista. Você é espírita. Alguém tem aqui um santo de... Já que hoje é dia de Todos os Santos, alguém aqui tem um santo de devoção? Você tem, Débora? Tenho. Quem é essa santo de devoção? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Malu? Jesus. Ana? Também Nossa Senhora, Santo Antônio. É, legal, bacana. Nossa, Chiquinho, fé, né? Eu sou Francisca. Você é Francisca mesmo, Débora Francisca. Eu acho que a fé é um componente muito importante para quem trabalha, né, como voluntário. Acho que a fé não a fé que tem uma denominação, mas a fé de que algo maior pode ser feito por nós para que o mundo seja, né, melhor. Ana, eu disse na apresentação que você é líder municipal do Dia de Doar. Eu conheço você, o seu trabalho no Rotary. Depois eu quero que você conte um pouco também sobre o seu trabalho na África, né? Você tem feito projetos lá pelo Rotary Internacional. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse Dia de Doar, porque, pelo que eu sei, é uma novidade aqui na cidade, né? Então, o Dia de Doar, ele acontece sempre na última terça-feira de novembro. Né? Esse ano, 2022, ele vai acontecer agora no dia 29 de novembro e ele já acontece em 85 países no mundo todo. Então, o Dia de Doar é um dia que o mundo todo, né, as pessoas se mobilizam para fazerem doações para as instituições, para as pessoas, para os projetos. Então, dia 29 de novembro agora é o Dia de Doar e este ano a gente está trazendo para Piracicaba. Né, e praticamente quase todas as instituições estão aderindo, estão vindo junto com a gente está tendo o apoio da CIP, o apoio do Fundo Social,
Então, acredito que vai ser uma mobilização bem bacana mesmo aqui em Piracicaba e para a gente estar também fortalecendo a cultura da doação, né? O quanto é importante isso, né? Eu falo que você não precisa doar muito, né? E você também não precisa somente fazer uma doação financeira. Você pode doar o seu tempo, você pode doar a sua escuta, você pode doar o seu abraço, né? Eu acho que a gente nunca esteve tão carente, né, as pessoas, de comportamento humanizado, de solidariedade. E aí, esse ano, a gente está vindo aqui para Piracicaba com o Dia de Doar, que acontece agora no dia 29 de novembro. E essas doações, elas são computadas? Existe, por exemplo, tem aquele movimento, né, aquele dia que todo mundo se movimenta, dia do desafio. Exato. As pessoas se inscrevem, né, dizem que... Como é que vai funcionar no dia de doar? Vai haver uma mensuração disso? Sim, vai haver. Primeiro porque a gente vai ter um Pix, um QR Code, e nós temos uma hashtag também, que cada movimentação que você faz, você vai colocando, e isso vai sendo vai sendo computadorizado, né? Uhum. E o mundo todo se mobiliza. A gente já tem números e dados, não vou conseguir te falar agora, né? Mas cada ano isso está crescendo, vem crescendo. E eu acredito que isso vai fortalecendo cada vez mais aí essa cultura, principalmente aqui no Brasil, né, do Dia de Doar. Bacana. Malu, agora é você. Você me contou uma vez, eu conheci a Malu lá no CIMESP, né? A Malu é do Comesp, faz parte do grupo lá das mulheres, né, do Conselho da Mulher Executiva. E ela me contou que desde criança faz um trabalho, né? Trabalha como voluntária espelhada na mãe. Conta um pouquinho essa história pra gente, Malu. Então, quando eu era pequena, eu acompanhava minha mãe, que ela trabalhava para materiais assim para os pobres, né? Então, a gente sempre foi muito pobre, meu pai ganhava salário mínimo com 4 filhos, imagine. Mas a minha mãe saía de casa, andava quilômetros a pé porque morava longe, e a gente ia costurar, e ela ia, né? Costurar, remendar, fazer, arrumar cobertores, essas coisas, tinha o dia certo para dar para os pobres. E eu ia junto. Daí, então, eu fui pegando gosto para aquilo e ajudava ali, como criança, alguma coisa assim, e daí nunca mais eu parei. É um espelho, né? A gente, em casa é que a gente vai aprendendo esses valores, né? Não é isso? Eu tenho a impressão que Deus dá os dons também, entendeu? Porque tem gente que dá para se sentir livre, para ter consciência tranquila. E tem gente que doa, que gosta, se sente bem. Então, eu sou uma dessas pessoas. Eu adoro ajudar. Sabe, faz muito bem para mim fazer alguma coisa para o próximo. Aliás, acho que faz mais bem para a gente até do que para quem recebe. Eu sempre falo que quando mudam a maneira de pensar e agir, as pessoas podem modificar o mundo. É verdade. Mas eu tenho a impressão que é dom. Essa transformação passa parte da gente, né? Você não consegue mudar nada se não começar por si mesma, né? Eu acho. E hoje você faz esse trabalho na Santa Casa. Conta um pouquinho sobre esse trabalho que você realiza lá. Então, faz 42 anos que nós trabalhamos lá na Santa Casa. Eu não, né? Porque faz acho que uns 25. Só 25, Malu? Nem sei certo, mas é mais ou menos isso, acho. Então, nós fazemos um trabalho de enxovais para gestantes carentes, né? E também para material de higiene para as gestantes que chegam, às vezes precisa tomar banho, tudo, porque chegam da rua para ter neném, parturientes, né? Parturientes. Então, nós fazemos esse trabalho e nós temos uma pequena ajuda do CIMESP e o resto a gente tem que se virar. Nós damos uma mensalidade, todas nós que trabalhamos lá. Nós fazemos rifa, bingo, o que puder lá para a gente arrecadar dinheiro, porque nós temos que comprar todo o material. E a gente entrega os enxovais para a assistência social da Santa Casa, é ela que doa, né? A gente não sabe nem para quem vai. E como nós somos vicentinos lá, nós doamos também para os vicentinos. Então, os vicentinos, quando tem alguma criança que vai nascer e está sem material, eles vão lá e a gente cede também para eles. Bacana. E na obra do berço é na igreja de São Benedito. E nós temos uma sala lá, que a gente trabalha lá, só que lá a Pia União
ela dá o material para a gente, nós não precisamos ir atrás. Pionião de Santo Antônio, pertence à catedral. E também a Viva, a CIP dá as fraldas descartáveis para nós, e também nós ganhamos também uma doação muito grande da Viva, como que chama? Viva Vida? Não, da Viva Vida. Não tem problema. Depois ela tem umas anotações, não tem problema, Malu. Foi parar. Não, mas é um trabalho muito bonito. Você viu 42 anos, dos quais 25 ela está lá. Você viu, muita coisa você viu passando por lá, né, Malu? E a Obra do Berço tem mais de 60 anos. Nossa. Você é vicentina, Malu? Sou vicentina. Você sabe que nós trouxemos o seu João aqui, né? Eu que trouxe. Você indicou o seu João lá no semestre, aí a gente convidou o seu João para vir aqui dar uma entrevista, porque eu acho que a gente ouve muito, a gente sabe da existência, mas pouca gente sabe do quão antigo né? São os vicentinos em Piracicaba, né? Desde 1888 aqui, né? E tem no mundo todo, né? Não é só Piracicaba, não é só Brasil. O mundo todo tem os vicentinos. A Provida, que eu queria falar. A Provida. Ela deu uma grande quantidade de material para a Obra do Berço e ajudou muito a gente. Até hoje ainda nós estamos usando algum material que eles deram. Pessoas que querem contribuir com o seu trabalho voluntário, com dessas entidades, o que elas podem doar, ou onde elas podem se dirigir, como é que funciona? Então, nós temos assim um senhor que também é vicentino, que ele faz roupa para jogadores. Então, todo o material que sobra lá, ele dá para a gente fazer mijão, body, lençolzinho de berço, todas essas coisas. E a Cimesp, como eu falei, ela dá uma contribuição em dinheiro todo mês. Nós temos também aqui o Kawai, o vereador, Pedro Kawai, a mãe dele também, sempre dá material para a gente, como tipo malha, flanela, ela sempre envia lá. E de vez em quando a gente ganha doações em dinheiro também, que a gente O importante para vocês são os tecidos, é isso? Tecidos é importante. Tem que ser assim, flanela, malha, essas coisas assim, né? Legal. Punho que a gente coloca, botões, elástico, essas coisas assim. Então, de vez em quando, a gente recebe doações. Bacana. Agora eu quero passar aqui para a Débora. A gente vai voltar, viu? Nós vamos. Aliás, vocês podem perguntar uma para a outra, podem fazer intervenções, que é tranquilo. Débora, já contei muito essa história, a gente se conheceu na pandemia, você fazendo pizza com a sua filha para ampliar o número de cestas básicas que você já entregava, né, com uma certa quantidade para as pessoas, né, para pessoas necessitadas antes da pandemia. E, de repente, isso explodiu, né, durante a pandemia. Eu queria que você contasse um pouquinho também sobre essa sua jornada. E eu já pergunto para você o seguinte, você acha que as mulheres são mais sensíveis a causas como a fome, por exemplo? Cris, como eu já contei várias vezes aqui, eu já tinha um trabalho social de muitos anos, que nós fazíamos na comunidade, tanto com entrega de cestas básicas e os eventos festivos, né, nas comunidades, as festas comemorativas. E com a chegada da pandemia, os meus eventos foram todos cancelados. Aí a gente ficou sem saber o que fazer e desesperada. Como eu já falei que eu sou superativa, não gosto de ficar em casa, tenho que estar na rua, eu tenho que estar vendo meu povo, eu tenho que estar conversando, sou muito ativa. Então, aquilo me desesperou e, como todos sabem, eu sou uma católica quase praticante, tá? Meia boca, tá? Só que eu tenho muita fé. E eu falo que a igreja é onde eu estou. Onde eu acho que eu posso levar a igreja em qualquer lugar. Então, para mim, ajoelhar e agradecer a Deus, pedir, eu não preciso estar dentro de uma igreja, né? Eu acho que a gente tem que ser a igreja e a igreja em saída. E tudo que eu fazia, sempre, isso minha vida toda, eu sempre pedi discernimento para o Pai. E numa conversa eu falei para ele, pô, cara, agora que está indo tudo bem, tal, e agora, o que eu vou fazer? Se eu ficar em casa, eu vou morrer. E eu tinha
trajetória de vida já, né? Que eu conhecia bastante as comunidades, tinha alguns contatos. E eu sempre sonhei que com 55 anos eu ia parar de trabalhar e ia viver só pelo social, só ia trabalhar com as causas, né? Aí ele falou para mim, eu tenho certeza que ele falou para mim, eu ouvi. Vá, filha, só antecipei. Vá fazer o que sempre você quis, vá fazer o que te faz feliz. E eu fui. Larguei tudo e fui. A única coisa que eu pedi para ele, Cris, é que protegesse a minha família. Se tivesse que acontecer alguma coisa, que blindasse a minha família, que acontecesse comigo. Porque fui eu que estava indo procurar, né? Minha família estava em casa, resguardada, tudo. Mas na pandemia toda, eu não fiquei um dia dentro da minha casa. Mas, Débora, eu acho que todas nós aqui, nós tivemos um pouco aquele sentimento na pandemia, eu tinha muito isso, a gente estar em casa, protegida, blindada ali, né, e as pessoas lá fora. Eu pensava muito isso. Sim. Eu falava, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu estou bem aqui, a minha família está bem, mas e o pessoal lá fora? Né? E aqueles que não têm comida, que não tinham máscara? Eu senti uma angústia muito grande, né? E eu acho que isso também fez com que a gente começasse a nos movimentar e a pensar o que nós podemos fazer, né? Que aí a gente começou a fazer máscara e cada um ali cada um dentro... se mobilizou de uma forma, né? Acho que foi colocado em exercício nesse momento o grande poder de empatia de muita gente, né? Com a gente certeza. entender o que é a empatia de fato. Eu não sei, eu tenho a impressão de que para se fazer trabalho voluntário é necessário uma dose extra de empatia. Vocês acham isso também? Uma dose extra de empatia e muito de egoísmo. É, Débora, por quê? Sim. Porque, como vocês já mesmo falaram, né? O fazer o bem é muito melhor para nós. Então, eu acho que tem uma grande dose de egoísmo nisso tudo, sabe? Porque você impacta na vida das pessoas. E automaticamente você se sente bem. Então a dose de ocitocina que você recebe, né, aquela carga de ocitocina é tão grande que te faz tão bem. Eu falei, né, no início que eu ia precisar de terapia. Porque eu ia ficar maluca em casa. E aí nós começamos, Cris. Você está comigo desde o comecinho, né? Então, peguei minha turma e vamos para cima, vocês não precisam ir, eu vou na linha de frente, podem ficar em casa, só me ajudem que eu vou. Então, eu saía de casa todo dia, 6 horas da manhã, voltava às 10, toda sexta-feira a gente fazia pizza, que era para ter uma graninha a mais, para a gente reverter em cestas básicas. Eu sei que nos primeiros 30 dias foram 617 cestas. E eu vou dizer uma coisa, porque eu sou testemunha, que eu tive com ela muito, né, de forma muito pequena e modesta, tentei dar minha contribuição na pandemia ao lado da Débora. Eu sou testemunha disso, porque eu recebi, as pessoas viam que eu estava também engajada de alguma forma, com o trabalho do Exército de Formiguinhas. Eu recebi, não foi uma vez, foram várias, pedido de socorro de famílias de classe média, de gente que não tinha o que comer. Quer dizer, além do socorro aos miseráveis, que a gente sabe que em Piracicaba são mais de 40 mil pessoas, né, que vivem abaixo da linha da pobreza, tinha também as pessoas da classe média. Eu vi a Débora socorrendo pessoas que se viram sem emprego, sem trabalho, né? Então foi um trabalho de socorro mesmo. Eu falo que a Débora fazia o SAMU, né, da pandemia, no caso da comida, quer dizer, socorro mesmo, né, Débora? Foi muito isso, né? Era fome não espera, né, Cris? E a partir do momento que você vê o teu filho sem ter um leite, sem ter o arroz e o feijão, que é o básico, sem ter o básico, então era desesperador. E por isso que eu falo, era amor? Claro, é amor, continua sendo amor, eu acho que muito amor. Mas um pouquinho de egoísmo também. Eu sou muito honesta em falar isso. Porque um dia, aos domingos, quase nunca aos domingos eu faço uma boa ação, tá? Quase nunca eu saio. Isso há uns 5 meses atrás. Até eu ter problema em casa por trabalhar os 7 dias, né? Todos os dias. Então, até um tempinho atrás. Então, hoje não mais. Mas aquilo me faz falta. Parece que é uma droga, sabe? Que você tem que estar... Então, o meu remedinho é esse. É fazer o bem sem olhar a quem. Eu conversei com a médica psiquiatra, a doutora Anelisa Bertoldi,
sobre o impacto do trabalho voluntário na saúde mental e na saúde das pessoas mesmo, de uma forma geral. Eu cheguei a mencionar para a doutora o caso da Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, que perdeu o único filho para a AIDS, na época uma doença incurável, né? E o único filho morreu, e ela transformou isso num trabalho voluntário maravilhoso, criando a Fundação Cazuza, Viva Cazuza, que atendia crianças soropositivas para HIV, né? E a doutora Anelisa fala um pouco sobre essa liberação de hormônios, né, de satisfação. Vamos ouvir o que a doutora contou. Quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente fala de altruísmo, né? Que é um comportamento voluntário direcionado a ajudar alguém, no qual o altruísta incorre o risco ou o custo e não visa recompensa externa. Quando a gente fala de evolução, Charles Darwin, né, falou uma coisa interessante, né, sobre benevolência, que era uma parte essencial dos instintos sociais, que até os animais, né, como instinto primitivo, conseguiam compartilhar alguma coisa sua com o próximo. Quando a gente fala de uma coisa tão grave, né, quanto é perder um filho, que não faz parte do ciclo natural da vida, a gente, no primeiro momento, pensa no estado depressivo, né, que não faz parte mesmo a gente enterrar um filho. Infelizmente faz parte a gente enterrar mãe, né, faz parte a gente enterrar tios, tias, avós, mas filho não. A primeira coisa que as pessoas pensam é no estado depressivo, grave. Já escutei inúmeras vezes isso no meu consultório. Se eu perder meu filho, eu nunca mais saio da cama, não faz sentido viver. E é totalmente compreensível esse pensamento e essa sensação, né? E aí quando a gente pensa na Lucinha ou até na Fundação Sena, né, que ele também foi embora muito prematuramente, a gente vê duas famílias muito empenhadas no trabalho voluntário. Pensando no estado depressivo, o quanto que essa família preveniu esses sintomas depressivos e sintomas graves, né? Quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente fala de liberação de endorfina, de serotonina e principalmente de ocitocina, que é o principal hormônio do amor, como as pessoas falam. É o hormônio que traz a maior sensação de bem-estar. E o mais engraçado disso é que está no você doar, não de você receber. Quando você recebe, tem outras situações envolvidas. Tem o ego, de não necessariamente gostar de receber aquilo. Então, eu estou falando na doação mesmo. E isso protege o sistema neurológico do sintoma mais grave da depressão, que é a anedonia, que é a falta do prazer de fazer as coisas. Então, pensando, né, numa saúde mental geral, esse é o maior fator protetivo que existe, né, da doação. A gente ir lá e estar envolvida no processo, não necessariamente doar da nossa casa, mas estar envolvida no processo. Elas na Pan. 9h27. Você está ligado aqui na Jovem Pan News, ouvindo Elas na Pan. A gente acabou de ouvir a médica psiquiatra Anelisa Bertoldi falando aí sobre como fazer o bem, como ser, né? Fazer o bem faz bem para a saúde da gente, né? E Débora estava falando aqui do remedinho, entre aspas, que vem para ela, né? Quando você faz uma ação que você percebe que mudou a vida de uma pessoa ou ajudou ela de alguma forma. Eu queria saber da Malu, se a Malu também sente essa descarga de hormônios positivos. Inclusive, você estava falando sobre a pandemia, né? Uhum. Nós também ficamos pensando, está nascendo criança do mesmo jeito, né? Criança. Daí o que nós fizemos? Nós levávamos na casa o material para uma cortar, depois para outra costurar, depois pegava tudo, levava para outra terminar, passar elástico. Daí montávamos um enxoval meio escondido da Santa Casa lá, porque elas não queriam que a gente fosse, que era todo mundo idoso, né? A gente montava e mandava. Então, nós não deixamos de trabalhar na pandemia. Nós fizemos, e além de tudo, a gente fazia campanhas, né? Estava precisando de leite em algum lugar. Nós fazíamos campanha nos apartamentos, a gente tentava arrumar o que estava precisando, levava por lá Betel,
pro Lar dos Velhinhos, material de higiene. Então, nós fomos fazendo campanhas nos condomínios, né, Débora? Sim. E a gente levou bastante coisa ali. A gente levava do lado da igreja Bom Jesus. Eu não sei se era o seu trabalho ali. Não. Eu me lembro que tinha lá também. A gente levava muito material lá que a gente arrecadava. Eu acho que foi da Lídia. Acho que era da Lídia Provenzano. Lídia Provenzano. Lídia, isso também. Então, Ela nós fez um fizemos trabalho bem assim, bonito. a gente fazia campanhas assim, cada um no seu apartamento, cada um. Então, nós não paramos na pandemia. Possível, a gente buscou caminhos para, né, não se expor, mas ao mesmo tempo poder ajudar, né? A gente tinha como fazer isso. A gente vai buscar, né, a criatividade, as possibilidades de fazer. Quem quer fazer o bem não tem o que seja obstáculo, né? E lá na Santa Casa também, antes da pandemia, nós recebemos assim muitas pessoas assim com depressão. E elas iam lá, às vezes a família pedia para a gente acolher lá, tudo assim. E depois, de repente, começava a mudar e, de repente, ela dava testemunho que ela começou a trabalhar, ela melhorou, ela estava sem remédio e ela agradecia muito a nossa ajuda. Nós não ajudamos nada, ela que veio nos ajudar, entende? Mas ela foi beneficiada com aquilo. Vocês ajudaram sim, vocês abriram uma porta para ela e mostraram um caminho, né? Quer queira, quer não, vocês seguraram na mão e caminharam com ela. Às vezes eu falo que nós temos um grupo, uma roda de mulheres, né? E nessa roda de mulheres, a Cris conhece, temos psicólogas, temos, né, algumas profissionais que nos ajudam e ajudam muito. E ajudam a ajudar mulheres, né, das comunidades. E incentivando elas a fazerem o trabalho social, transformaram vidas. E nós, voluntárias formiguinhas também, nós temos várias mulheres que chegaram lá cabisbaixa, sem saber o que fazer da vida, tal, e hoje são transformadas. Também dão um testemunho assim que é maravilhoso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar. É por isso que eu falo, né? Se não for por amor, que seja por egoísmo mesmo. Seja pela dor, né? Pela dor, sim. Sim, porque se a gente não aprende com amor, a gente aprende pela dor, né? E buscar. Só que eu também falo que é um caminho sem volta, né? Porque quando você começa, a gente se apaixona. Então, a gente quer fazer mais e mais e mais. Porque o remedinho vem e vem assim com força e é um remedinho do coração, é o remedinho da alma, né? Que funciona e funciona 100%. Eu acredito muito que nós temos que dar sentido à vida. E para a nossa vida ter sentido, nós precisamos encontrar os nossos dons, que foi o que a Lúcia acabou de dizer. Eu acredito muito nisso. E quando a gente encontra, né, os nossos dons, nós passamos a dar sentido. E o sentido, ele faz com que a gente divida os nossos dons com as pessoas. E aí que eu falo que a gente encontra a plenitude, porque a gente está em contato com a nossa essência. E a nossa essência, ela é o amor. Sim. É dividir para multiplicar, né? Isso. Então, eu acredito muito. Eu fui numa palestra do professor Clóvis de Barros, que o Cicobi Cochré promoveu, recentemente no teatro, e ele falava isso também, né? Do amor ao trabalho, que é descobrir, né? Descobrir para que você nasceu, né? O que você faz bem? Você canta bem? Você toca? Tenho uma amiga que toca piano maravilhosamente bem, teve depressão profunda, foi tocar piano e, assim, avançou muito. Ela percebia que aquilo fazia bem para as pessoas que estavam ouvindo, né? E você faz o quê? Você cozinha bem? Você costura bem? Né? Porque os nossos dons a gente não pode guardar para a gente. Né? A gente precisa dividir. Sempre. E é o sentido que você falou, né, Ana? Esse é o sentido da vida. Quando a gente descobre isso... Jesus já dizia, né? Que adianta ter tudo nesta vida se você vier a perder a sua alma. Então, a misericórdia. Se você não tiver misericórdia... A compaixão, sabe? E a evolução, né? A gente está aqui para evoluir, né? A gente está evoluindo. E nós não temos outro caminho para evoluir fora da solidariedade. Eu
Eu acredito tentar se colocar no lugar do outro, isso, né? Isso mesmo, a empatia. Eu acho que o que é mais difícil é isso, é você se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Sim, né? parar de julgar, né? Os pré-julgamentos. Eu quero insistir e continuar convidando as pessoas a participarem, né? Quem quiser mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, pode mandar o áudio ou escrito no 97148-2932. 97148-2932. Conta para mim qual é o tema que você quer ver aqui no Elas na Pan. Eu estou pensando em fazer, meninas, na próxima semana, um sobre mulheres e dinheiro e finanças. O que vocês acham? Ótimo. Importante. Dizem que nós mulheres somos, né, somos gastonas. Eu quero saber se é isso mesmo. E eu acho que não. Acho que a mulher é que ela normalmente administra, né, o orçamento do lar, e a gente precisa aprender como fazer isso meio, né? Sim, com Vou certeza, estudar. fazer render Eu o aviso dinheiro. vocês. Eu já estou com gente bacana para trazer aqui. Mas os canais estão abertos. Você, ouvinte, pode participar mandando sua sugestão. O Bruno está aqui com a gente de volta. Você saiu um minutinho para fazer um número 1, né, Bruninho? Para tomar água. Bruninho, eu queria pedir para você colocar para a gente, antes do break, esse áudio da dona Virgínia, Maria Virgínia Rizzi Pesato. Gente, fazer o bem pode mesmo fazer muito bem para a saúde. Eu recebi um exemplo aqui, o Ézio Pesato, meu amigo, um grande escritor aqui em Piracicabana, ele me disse, outro dia no WhatsApp, eu contei para ele que eu estava trabalhando esse tema, né, o roteiro desse programa. Ele falou, olha, minha mãe tem quase 99 anos e trabalhou como voluntária na escola de mães. E parou no início da pandemia, quer dizer, com mais de 90 anos, né? E aí ela mandou, dona Maria Virgínia Rizzi Pesato, mandou pra gente um áudio contando a história dela. Eu queria que vocês ouvissem, gente, é apaixonante. Quase 99 anos, vamos ouvir dona Maria Virgínia. Olha, eu vou fazer 99 anos e eu fui voluntária da escola de mães desde os 15 anos de idade, quando Dona Branca fundou a escola. Isso foi na época de outubro de 1939. Então, daí eu fiquei ajudando, casei, continuei indo lá durante a semana, fazia crochê para vender no bazar. Aí o tempo foi passando, Dona Branca envelhecendo, ela morreu. Aí um dia o doutor Zé Mário me chamou se eu queria fazer um bingo, que a escola estava em dificuldade. Aí eu não tinha muita prática não, mas de cara e coragem convidei as amigas de lá e a gente fez o bingo. Esse binguinho eu fiz 25 anos. Então todo mês sobrava líquido para a escola, 1.200, 1.300, por aí, pouco mais, pouco menos. E trabalhei lá no bingo até março, quando começou a epidemia. Daí eu parei por causa da epidemia. E daí aconteceu um negócio aí comigo, tive uma trombose no pé e fiquei possibilidade de continuar, porque tenho muita saudade do bingo. Gente, não é apaixonante? Dona Maria Virgínia, um beijo para a senhora. Que exemplo de vida, que lucidez fantástica. O Ezio me contou que ela lê os 3 jornais da cidade todos os dias. Enfim, né? Uma pessoa que mantemos... A Maria Lúcia, enquanto a gente estava rodando aqui o áudio, estava contando... Conta pra gente essa história da fundadora da obra que você trabalha. Então, lá a entidade Santa Clara da Santa Casa foi formada por uma meia dúzia de senhoras que começaram com... trabalhar mais assim com alimentação, para ajudar os pobres, essas coisas, né? E hoje, esse ano, nós perdemos uma das fundadoras, que era da Rainha, inclusive ela era presidente lá. Então, agora nós só temos a Maria Aparecida Cortose. Ela tem 90 e poucos anos. Antes da pandemia, ela ia lá na sala ainda, mas agora a gente leva material para ela fazer na casa dela. E ela faz crochê, ela costura, ela faz guardanapos para a gente vender. Ela é uma bênção. É a única ainda... Sensacional. Da fundadora, é a única sobrevivente, mas ela é maravilhosa. Você se vê, Débora, com 125 anos também, fazendo o trabalho das formiguinhas lá? Eu acho que eu não quero tanto, não. Com essa energia toda, né, Acho que eu meu não Deus? quero tanto. Não, mas se eu chegar aí nos 90, já tá bom. Mas eu quero estar firme e forte também. Eu quero lá, tá carregando cesta básica. Tá com as minhas crianças nos projetos. É isso que eu quero. Eu vou pedir um break e depois eu vou voltar com a Ana, contando um pouco a experiência dela na África, que é muito bonita. Vamos lá, Bruno? Vamos pro break.
Elas na Pan. 9h43. Você está ligado aqui na Jovem Pan News, sua 99.5, ouvindo Elas na Pan, que vai ao ar toda terça-feira, às 9 da manhã. Nós estamos discutindo aqui hoje mulheres que fazem o bem. Eu estou recebendo a Ana Mistalden, a Malu Borges e a Débora Ferraz, 3 mulheres muito inspiradoras que se dedicam a fazer o bem e estão aqui contando como é bom. E vão falar de perrengue também, né, gente? Também tem perrengue para fazer o bem, né? Como não, Débora? Antes, eu queria... A Ana me contou pra gente, né, do dia de doar, que vai ser dia 29, né, Ana, aqui em Piracicaba? 29 de novembro. Tá, a gente vai dar uma cobertura para isso, a Ana vai contar com a nossa parceria aqui no jornalismo, mas eu queria, Ana, que você contasse pra gente um pouco sobre a sua experiência na África. Pessoal mesmo, o que você foi fazer lá, e não foi uma vez só, e a sua experiência pessoal com esse momento da sua vida. Eu retornei para o Brasil agora no meio de janeiro, né, que nós terminamos o projeto A Perfuração de 8 Poços. E foi a 6ª vez. Mas eu nunca fui para fazer turismo. Eu não consegui, se eu contar para vocês que eu ainda não consegui fazer um safari. Sempre no mesmo país, Ana? Ou são países diferentes? Moçambique, sempre Moçambique. Zimbábue. Tá. Estive também na África do Sul. Mas os projetos mesmo são em Moçambique e Zimbábue. E essa última vez em que eu estive lá agora para poder concluir o projeto dos poços, da perfuração de 8 poços e a construção de uma escola, eu fiquei quase 3 meses. E essa última vez foi muito difícil mesmo. Teve uma viagem que eu fiz que eu achei que eu não ia conseguir, voltar mesmo. Eu achei que foi muito assustador. Porque em que sentido, Ana? Porque lá a segurança no transporte é muito complicado, né? Eles não usam cinto em determinadas regiões, né? E a perfuração dos poços, as aldeias, elas são muito distantes, né? E aí tinha algumas aldeias que elas ficavam como se fosse um outro estado, assim, né? Chimoio. E eu tinha que estar indo para acompanhar. E a gente só chega nas aldeias de carro traçado. E mesmo assim, ainda às vezes ele não chega no destino final, a gente precisa caminhar ali alguns quilômetros. E em uma dessas aldeias, a gente não tinha como custear o carro traçado, uma caminhonete, porque também fica muito caro. E aí eu falei, bom, então vamos de ônibus, né? Mas o transporte lá... as companhias, né, que fazem esse transporte de ônibus, como eu vou dizer, eles não têm a segurança que é necessário, né? Fica tudo muito precário, não tem Tudo muito precário, o ônibus, superlotado. Ali nós tínhamos bebês recém-nascidos, muitas crianças, e esse ônibus, o trajeto que era para ele ter feito em 8 horas, ele demorou 24 horas. Nossa. E aí a gente foi ficando sem água, a gente foi ficando sem comida. E não tem grau no caminho, né, Ana? Não, tem, né? Não existe isso, e o ônibus quebrou várias vezes. E aí, às vezes, eu me perguntava assim, meu Deus do céu, né? Por que eu estou aqui? Às vezes eu fazia isso, porque eu achava que eu não ia conseguir retornar mesmo. Eu falei, eu vou morrer aqui, os meus filhos não vão saber aonde eu estou e nunca mais vão me encontrar. Eu cheguei a ter esse pensamento. E depois eu fiquei pensando, e o ônibus ali tinha muita criança e muita gente. E eu era a única que tinha um celular que conseguia fazer ligação, que tinha uma bateria melhor, e às vezes ele dava sinal. E eu acho que foi isso que fez com que a gente conseguisse se salvar. Porque aí eu fiz algumas ligações, principalmente para a companhia, para que eles enviassem, né? Porque uma hora terminou o combustível, depois outra hora o motor ferveu e espirrava água e aquilo... Olha, era uma loucura, vocês não têm noção do que foi aquilo.
Aí a gente teve que dormir, passar a noite num bar que nós encontramos na beira da estrada, porque lá não é rodovia, não é asfaltado. E a gente dormiu na calçada desse bar. A gente dormiu, as mamas estendiam uma capulana. E eu fiquei, quando eu desci do ônibus, eu falei, meu Deus do céu, né? Como que eu vou fazer aqui agora? Onde que eu vou dormir? Aí uma mama estendeu a capulana e falou, vem aqui, você pode sentar aqui, você fica aqui junto com a gente. E aí eu sentei ali nos pés dela e ali eu adormeci por algumas horas. Então, assim, a gente passa por situações, assim, muito difíceis. E você fez uma pergunta, né, Cris? Por que é que a gente vai desenvolver, vai ajudar um país fora do Brasil e não aqui no Brasil e não aqui? Eu imagino que você seja muito questionada sobre isso. Você falou que você foi 6 Sim, vezes à África, sim. né? E que não falta a gente dizendo, puxa, mas no Brasil tem tanta miséria, tanta necessidade, por que você foi fazer na África, né? Então, eu gostaria que você apresentasse Esse projeto, a perfuração dos poços, nós fizemos pela Fundação Rotária, né? Pelo Rotary. E o Rotary, ele tem no mundo todo. Então, a gente desenvolve projetos grandiosos, assim, no mundo todo. Aqui no Brasil, aqui em Piracicaba, nas comunidades, nós temos todos os tipos de projeto. E esse projeto, a perfuração de 8 poços, ele aconteceu na África por conta mesmo do princípio da vida, né? Por conta desta necessidade que é a água potável. E sem contar também que existe a questão aí que eu falo, e eu acredito muito, assim, nós temos uma dívida com a África, né? Nós escravizamos, nós acorrentamos e nós, enfim, matamos por mais aí de 350 anos, e o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, eu falo que o mundo todo tem uma dívida e nós não temos respeito pela situação da África, assim, porque aqui no Brasil nós temos situações de pobreza, principalmente agora que a gente está aí com mais de 33 milhões de pessoas aqui no Brasil, né, sem ter o alimento na mesa, sendo que o Brasil não fazia mais parte do mapa da fome e voltou a fazer. E a gente atua fortemente também aqui no combate, né, a miséria, no combate à fome, mas esse projeto, neste momento, realmente foi na África e por conta de estar levando água potável. E a situação é muito diferente, Cris, é muito diferente ainda. Aqui no Brasil, a gente está bem à frente, está bem à frente. A situação deles lá... não chega ninguém, nesses lugares não chega ninguém, tanto é que quando eu cheguei lá pela primeira vez, as crianças choravam e elas corriam de mim, as mulheres, porque eles nunca tinham visto uma pessoa diferente deles, né? Então existe todo um trabalho, uma precariedade muito grande, né? E ali a gente vê as crianças morrendo de sede, morrendo de fome, as mamas, passam o dia todo procurando água e muitas vezes não encontra. Muitas vezes não. A questão da água é muito, muito séria. É muito séria. E eu quero continuar levando água. E foi encontrado água com esses poços? Assim, os 8 poços são poços semi-artesianos. E a gente levou para 8 aldeias e também construímos uma escola para 80 crianças. Eu falo que a gente realiza um trabalho socioeducativo, né? A gente leva a água, né? Ali você começa a produzir o seu alimento com pequenas hortas, tanto é que já na minha volta eu já presenciei ali pequenas hortas ali familiares, que é uma coisa assim incrível, né? O que a água faz É a transformação, né? É a transformação. E é tão básico, né, gente? Como é que uma pessoa pode viver? Não existe possibilidade de vida sem água, né? Eu acho que mesmo nos nossos sertões, aí no Nordeste e tal, a gente não vê o que você viu lá, né? Eu acho que não é tão feio, tão... É feio, sim, é sério, sim, mas eu acho que não chega ao mesmo patamar, né? Não dá para se igualar. Não chega, porque lá eles não têm... Aqui a gente vai no Nordeste, já estive, tudo. Eles têm a sua casinha, eles têm móveis, eles têm celular.
Lá não existe isso. A casa, tanto é que as panelas são 3 panelas de barro, eles comem com a mão. Eles não têm eles não têm nada. Nada. Eles dormem no chão, em uma esteira no chão. A gente desumano, precisa, né? A gente precisa até tomar cuidado quando nós vamos para lá, para não levar o lixo, né? Porque a gente vai, aí você vai levar a sua água, você vai levar... Então, existe todo um cuidado, até mesmo com a questão da água. Eu não me sentia digna de tomar água se eles não tinham. Como eu ia tomar água na frente daquelas crianças? Que eles não tinham água. É uma coisa muito complicada. É emocionante mesmo. É de emocionar, viu? A Ana tá emocionada aqui, emocionada a gente, porque a humanidade não pode ter essa divisão e realmente, né, o socorro tem que chegar, né, nesses lugares, em todos os lugares, né? E o bem, né, como a Débora disse, o amor, a solidariedade, ela não tem fronteiras. Ela tem que estar em todos os lugares, né? A gente precisa ter essa consciência. A Ana acabou de antecipar uma resposta aqui. Eu ia perguntar a vocês, eu queria ouvir da Malu. Nós estamos quase terminando. Eu queria saber qual foi a história mais marcante na sua vida como voluntária, né? Malu, que tem aí tantos anos. Débora também. Débora, conta uma história que te marcou, positiva ou impactou, enfim, uma história que mexeu com você. Não foi nem aqui em Piracicaba, Cris. Foi aqui do ladinho. Paraísolândia, né? Paraísolândia. Eu recebi um pedido de socorro, né? Para uma família, a mãe solo com 8 filhos. Mãe solo com 8 filhos. Eu fui, né? Falei, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, tal, porque eu gosto de conhecer a história, né? Para depois poder fazer alguma coisa. Mas eu sempre levo, sempre. Se você olhar no meu carro, tem cesta básica, tem bolacha, tem leite, sempre tem. Aí quando eu cheguei lá, cheguei de manhã, as crianças tinham mais velhos, acho que era 14 anos, tudo escadinho. E não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Pequenininho de colo, todo assim, chorando, né? Todos limpinhos, todos muito. A casa que não tinha nada, tudo que tinha era muito limpo, muito asseado. E ela estava dando pro bebê, que eu tinha 4 meses, água com fubá. Não, com fubá, nem açúcar não tinha, para tentar matar a fome. E os outros não tinha, para os outros. Aquilo mexeu demais comigo, porque eram 8. Aí eu falei para ela, por que você não pediu pro seu vizinho, né? E já fazia 2 dias que eles não tinham comida. Aí disse que era vergonha, porque já tinham pedido muito e não tinha mais. A família não tinha condições de ajudar, todo mundo criticava ela pelos 8 filhos, né? E os pais por aí. O que não falta é juiz, né? Sim, julgamento, todo mundo, né? Todo mundo fazer julgando. O bem pressupõe que você vá despido de julgamentos. E né? essa família a gente acompanha até hoje. Hoje nós temos 29 famílias que nós acompanhamos semanalmente, porque eu falo que não adianta você ir levar tudo no mês e largar, né? Então essas 29 famílias, toda semana eu faço questão de visitar. E é uma pior do que a outra. Sabe, a situação assim de miséria e não só de alimentos, assim, de miséria de alma, de miséria total. Então a gente tenta levar o amor, porque o amor constrói, né? Gente, incrível, mas esse programa voa a hora. Eu vou precisar encerrar. Bruna, a gente vai para o break primeiro, depois faz o encerramento, pode encerrar. Eu queria agradecer, Ana, Malu e Débora, pela presença rica de vocês, pelo compartilhamento de experiências que vocês deixaram para a gente aqui, né? Convidá-las a voltar. E os microfones estão abertos. Sempre que vocês precisarem de ajuda da comunidade, contem com a Jovem Pan News, contem com o programa Elas na Pan. E eu quero deixar uma mensagem aqui, de encerramento do programa. É do Dalai Lama, que diz, adoro ele. É durante as fases de maior adversidade que surgem as grandes oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros. E com essa frase do Dalai Lama, eu encerro Elas na Pan, né? E quero agradecer as convidadas. Na técnica eu tive aqui o apoio do Bruno Alves, do Ari Gonzalez e Eugris Sanches. Espero você todas as terças, na 99.5 FM, sua Jovem Pan News Piracicaba,
a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Bom dia, Piracicaba, bom dia, região.